Hoje nós queremos trabalhar o seguinte, ó, quais são as causas gerais da enfermidade? E dito isso, né, a gente detectando as causas gerais da enfermidade e das doenças, nós queremos também saber se existe alguma diferença, né, talvez na etimologia da palavra, talvez no significado, né, exato da palavra entre enfermidade ou doença. Existe alguma diferença? Né? Talvez se existe, não é muito não, mas se existe, nós vamos aqui aquilatar nesta noite, amém? Então, nós descobrindo as causas, né, a causa da minha doença, da minha enfermidade, por muitas vezes, né, nós queremos, por muitas vezes, quando a gente recebe, por exemplo, a revelação, nós podemos prevenir muitas coisas, né, porque tem doenças que é processo da nossa própria colheita, tem doenças que não, né, nós vamos ver isso. Agora, também no item 2 ali, né, considerando, gente, que nenhum ser humano, penso eu, ele é digno de ser abençoado, porque todo ser humano é pecador, né? Deus te perdoa hoje na consciência de que você vai errar amanhã, né? Claro que este valor, né, centrado na justiça de Deus, em perdoar hoje, sabendo que você vai errar amanhã, Deus busca sempre no dia de amanhã também o mesmo arrependimento, o sentimento, a dor que você errou, etc. Então tem muita coisa aí, glória a Deus, que a gente só encontra em Deus para perdoar. Agora veja, considerando que nenhum ser humano é digno, gente, de ser abençoado por ser ele um miserável, a Bíblia diz que as melhores obras do ser humano são como? Trapo de imundícia. Então, se eu dissesse, não, Senhor, eu fiz uma grande obra para o Senhor, Deus ainda está considerando aquela obra como nada. Então, como que Deus, que motivo Deus, ele cura, alcança pessoas, abençoa as pessoas, né? Vai cessar a luta, a guerra no sentido da enfermidade aqui, mas a gente podia esticar um pouquinho, mas como a gente está falando de enfermidade e doença, nós centramos aqui esta pergunta, né? Como que Deus abençoa pessoas, nós seres humanos, se nós não merecemos? Claro que essa pessoa, meus amados, que é consciente que Deus não abençoa, a própria frase aqui, ela vai dizer, porque ela é consciente. Porque se ela não é consciente, as pessoas vão a Deus, glória a Deus, recebem a cura de Deus e vão-se embora, né? Como aquele paralítico, desculpa, aqueles 10 homens que foram curados e voltou só um, né? Voltou só um. Talvez a gente fale, né, desses leprosos hoje, né? Aí mesmo já tem uma lição, né? Que 10%, ou seja, até mesmo 1% é grato, né? Exato. Se botar 100 é 10, né? 10. Se botar 10 é 1. É 1. Entendi. Segura aí, já vi tudo. Glória a Deus, vamos estar fiado. Agora, meus amados, veja bem, vamos começar aqui então sobre essas definições assim que ajuda bastante, né? O nosso ouvinte a entender, porque às vezes tem pessoas que são doentes e não sabem a origem, a causa, enfim. Então, irmão Isaías, começando contigo, que é o mais experiente na situação aqui da mesa, né? Por um exemplo, quais são as causas gerais na tua visão aí, no teu estudo? Glória a Deus que você fez, até eu me lembro que você teve a oportunidade, veio aqui e falou algumas coisas, né? Sobre essas questões assim também de doenças e enfermidade. Irmão Isaías, quais são as causas gerais da enfermidade e das doenças? Existe diferença entre elas, Isaías? Entre essa questão de enfermidade e doença, ou é da mesma coisa? Primeiro eu vou ver sobre as causas e sua origem, né? A origem da enfermidade. A origem eu encontro a partir da queda do ser humano. A gente vai ver ali no Gênesis, capítulo de número 2, versículo de número 17. Tem todo um contexto anterior e posterior, uma continuação. Mas esse versículo ele vai mostrar aqui, ó: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então Deus já avisando Adão que havia a árvore do conhecimento do bem e do mal, e havia a árvore, o fruto da vida. A Bíblia vai mostrar que Deus dá uma instrução a Adão, dá uma instrução de não desobedecer aquela ordem de Deus. Aí existem muitas discussões acerca disso, o que significa, era o fruto de fato, ou era somente a ordem de Deus? Eu creio que era o mais importante ali, era a ordem de Deus. Perfeito. Deus disse não, é não. Então existe um limite estabelecido por Deus. Se o homem quebrasse o limite estabelecido por Deus, ele receberia então em troca a morte. Porque a própria Bíblia vai mostrar que o resultado, o salário do pecado é a morte. Então Deus já mostra no princípio ali. E a partir dali então, a gente vê o homem começar a encontrar uma limitação que até então dentro do jardim ele não tinha. Porque a gente não sabe qual é a idade que Adão tinha, que Eva tinha, a gente não sabe de que idade, que fase Deus formou eles. Mas a gente sabe que depois que eles foram postos para fora do jardim, a limitação começa a entrar. A limitação, a gente vê que entra a fadiga, o cansaço, isso quer dizer que eles não tinham. Porque Deus estabelece depois do castigo que ele ia do suor do rosto com a fadiga, começa a ter espinhos, abrolhos, a mulher dobra as dores, e a gente vai vendo que ao longo, a partir da queda, então começa a adentrar as enfermidades. Por quê? Porque a enfermidade, ela é o resultado de alguma coisa que não vai bem dentro do organismo do ser humano. Então a enfermidade é porque o corpo não está funcionando como deveria estar funcionando, em algum aspecto, em alguma dimensão, em alguma área. E como que isso foi adentrando? A partir então da queda, o homem começa a ser afetado biologicamente,
espiritualmente, que é o principal, biologicamente, psicologicamente, porque hoje existe tanto as enfermidades físicas que a gente conhece biológica, quanto as enfermidades psíquicas, que não são biológicas. Muitas das vezes o biológico influencia o psicológico, mas na grande maioria o psicológico é mais nas áreas das emoções. Verdade. Ou depressão, por exemplo, Isso. angústia aguda. São enfermidades que não são tão visíveis, que Mas se estão fizer, lá. mas estão lá. Estão lá. E que se fizer um raio-x, se fizer uma tomografia, não vai sair. Então a gente vê que a partir da queda, a enfermidade ela começa cada vez mais. Por quê? Porque o homem ele perde a plenitude que até então ele tinha no jardim. Tanto que ele tinha acesso à árvore da vida. Eu creio que aquela árvore da vida permitia que o homem não morresse. É um mistério, essa árvore é um mistério. Permitia Nossa. que o homem não morresse. É o que eu creio, né? Sim. Pode haver divergências de ideias. Mas o Não que eu tem creio como, Zé. é que aquela árvore da vida ela fazia com que a genética do homem permanecesse perfeita. A ponto do homem não envelhecer, não adoecer e não cansar. Porque olha só, Adão foi criado desde o princípio trabalhando. Tem gente que pensa que o trabalho foi por causa do pecado. Não, Adão já trabalhou desde o começo. Deus Ele criou só não ele, tinha o fardo, né? colocou ele no jardim Cansaço. pra arar, pra trabalhar, mas ele não tinha essa fadiga Cansaço. que a gente tem, esse cansaço, sabe? A coisa que tu trabalha o dia todo, chega todo errado. Que nem agora, viu? Quero desabafar, que nem agora, viu? Tô aqui, ó, num cansaço. Quebrado. Quebrado. Mas estamos aí no espírito renovado, né? Isso. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Então o ser humano, ele entrou nesse estado após a queda. Verdade. Após a queda. Mas até então, Deus possibilitou todo o ambiente da perfeição nele. Que era no jardim, enquanto ele estava na vontade de Deus. Após isso, então, a gente vê as enfermidades entrando na humanidade. A gente vê pessoas doentes. A gente vai ver depois da narração da queda. Aí lá a gente vai vendo o homem envelhecendo, porque a Bíblia vai marcando idades. Até então a Bíblia não marcava idade, não marcou a idade de Adão. Dentro do jardim. Mas fora do jardim, a Bíblia marca a idade dele, da sua morte. E a gente vê outros homens sendo marcado a idade, porque mostrando que o homem encontrou a limitação fora de Deus. É quase como se tu pegar e olhar para a natureza, a palavra fala que a natureza prega, né? Se pegar uma maçã e retirar ela da árvore, ou seja, ela não vai mais estar sugando o suco da seiva, né? Então ela vai começar o processo de, como é que é? Degeneração. Vai começar a murchar, aí o que acontece? Ela vai começar agora a criar ácidos, aqueles ácidos vão começar a chamar os vermes, e os vermes vão começar agora a comer aquela maçã. E ela apodrece. apodrece. Exato, e tudo porque ela foi retirada da sua condição natural, né? Foi retirada do caule, foi retirada da árvore, né? Só aí a palavra fala que ali em Apocalipse, o quê? Que tem uma árvore plantada no meio do jardim, não se sabe qual o jardim que é, mas eu creio que qual que é esse jardim, que ela dá 12 frutos, as folhas são para, deixa eu ver, é muita coisa para lembrar, as folhas são para curar, para cura das nações, e dá frutos a cada mês, ou seja, cada mês tem um fruto diferente. Então, olha que tremendo, né? Eu nunca tinha parado pra pensar nesse refletir nesse É interessante isso que a revelação desta noite diz que quando o homem, as enfermidades, as doenças, ela passou a fazer parte do ser humano, depois que o ser humano pecou, e no pecado, agora Deus tira ele, né, do habitat, do ambiente espiritual, e joga o homem agora para um outro ambiente. Quer dizer, o homem agora vai construir o ambiente, porque ele virou as costas para o ambiente de Deus. Vocês sabem o que significa no original o Éden? Jardim das Delícias. Jardim das Delícias. Olha que tremendo. Meu Só o significado já mostra. Que era para o homem viver em eterna delícia na vontade de Deus. Desde o princípio. Então, voltando aqui, irmão Elton, aí a pergunta é quais são as causas, né? Eu vejo a origem na queda. A origem foi na queda, né? A origem foi na Justo, queda. também penso dessa Quais são as causas? As causas, elas foram produzidas a partir da queda, porque o homem passou... Olha só, as enfermidades são causadas muitas das vezes, e desde o princípio a gente vai ver que elas surgem, algumas enfermidades, por decisões erradas. Porque alguém vai dizer, mas como assim, irmão? Por decisões erradas. Há muitas decisões que causaram enfermidades. E causa até hoje. Né? E causa até hoje, então, na totalidade. Mas desde o princípio, decisões erradas, práticas erradas, que são geradas através de uma mente deturpada e não entendendo qual é a maneira correta de se viver.